Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Adriele Lorena e eu vou estar apresentando junto com o grupo 3 o tema Epidemiologia e número de pacientes infectados, taxa de vitalidade e mortalidade da Covid-19 e os avanços para uma futura vacina do novo coronavírus. O grupo 3 ele é composto por Adriele Lorena, Aldemir Pereira, Aline de Alencar, Amanda Alice, Ana Beatriz, Ana Carla, Ana Luísa, Ana Gabriela, Araci Milena, Chiara Luísa, Daniele Melo, Denise Otero, Edson Trindade, Ezequias Sarmento e Felipe Lasmar. Para começar nessa parte, eu vou abordar sobre a epidemiologia e o número de infectados. Bom, o que é uma epidemiologia? Epidemiologia é quando você compreende aquele processo da saúde e doença, que são os fenômenos associados à saúde, os fatores sociais, os fatores biológicos, e essa epidemiologia, ela vai ter cunho de, de ter um objetivo para desenvolver políticas nesse setor da saúde, para contribuir para a população, vai ser um caso geral. Ok. Em pleno século XXI, o mundo está passando pela pandemia do coronavírus. O que é uma pandemia? Uma pandemia é a disseminação de uma doença num fator geral, com uma população toda, ou seja, o mundo inteiro passa por isso. E o coronavírus é uma família de vírus. Então, essa família de vírus era comum você ver ela em animais, você via em espécies como de animais, sei lá, como um cavalo, um morcego, era comum isso. Eram os vírus, nesse caso, o CoV e o SARS-CoV. Esse coronavírus, ele veio agora para o ser humano. Então, ele é chamado de novo coronavírus e ele é classificado como SARS-CoV-2. Quando o coronavírus começou? O coronavírus começou na cidade de Wuhan, na China, e muitas pessoas abordavam no início que era por causa de sopa de morcego, mas até hoje a gente não tem um caso específico assim, a origem exata. Ok. Nesse caso do coronavírus, como é que a pessoa ela identifica a doença? Através dos sintomas. Os sintomas, geralmente, eles são manifestados por uma coriza, uma febre, uma tosse, um distúrbio no olfato, você não sente mais um cheiro, um distúrbio no paladar, você não sente mais o gosto. Então, são os sintomas principais para se entender que você está tendo a doença Covid-19, que é causada pelo vírus coronavírus. Ok. Existem as transmissões. As transmissões, elas acontecem pela gotícula da saliva, pelo catarro, pela superfície de contato, quando a pessoa toca com a mão, ou quando ela espirra e não põe a mão no rosto, na boca, para evitar que essas gotículas se espalhem. E as transmissões? As transmissões, através disso, nós vamos ter os casos, a partir disso. Os casos. O caso confirmado é quando o paciente ele tem aquela confirmação laboratorial, clínica, do médico, quando ele vai realizar um exame e vai dar positivo para a Covid-19. O caso suspeito. Há dois tipos de critérios. Os critérios clínicos, que é quando o paciente ele apresenta o sintoma de coriza, de tosse, de falta de sabor, e os critérios epidemiológicos, que é quando é analisado um contexto geral, um contexto social, um contexto se você teve contato com alguém infectado no período de 14 dias. Enfim, os casos curados, de acordo com a OMS, são aqueles casos que, após a confirmação da doença, há um isolamento domiciliar e hospitalar por 14 dias. E após esse período, se o paciente não apresentar mais os sintomas, for uma pessoa sintomática, é considerada curada. E também tem a questão do caso curado, que é por avaliação médica. É quando você faz o exame e dá negativo para a Covid-19, significa que você não tem coronavírus. Os casos em operação. Os casos em operação são aqueles que você tem aquela vigilância da saúde pública. Então, o médico, o hospital, o instituto hospitalar, ele acompanha essa operação, dando remédios, dando assistência, tentando ajudar a pessoa.
Ok. O tratamento do coronavírus, ele não é exato. Não existe um tratamento que dê de acordo com a população inteira. Assim, esse remédio ele vai conseguir conter a doença em todas as pessoas. Então, ele não é confirmado. No caso, é conforme a sintomatologia do paciente, então é conforme o organismo do paciente. Há as medidas de prevenção, muito importantes, que são aquelas não farmacológicas. Então, quais são as medidas de prevenção? A higiene pessoal, evitar as aglomerações. As pessoas elas têm que evitar circular de forma ativa em bares, em shoppings, nas instituições sociais, porque como não tem um tratamento, o vírus ele vai se alastrando de acordo com aquele contato pessoal. Então, o que é recomendado? As pessoas elas devem usar máscaras, elas devem usar luvas, elas têm que fazer o uso do álcool em gel de forma usual, assim, uma forma contínua, porque isso evita que aquelas gotículas de saliva, aquele catarro e o contato na superfície sejam evitados. Entenderam? Elas evitam que a pessoa tenha um contato indireto com essas partículas do vírus, para conter essa infecção, essa pandemia, essa doença horrível. Então, as medidas preventivas que o governo dá, a OMS propõe, o Ministério da Saúde do Brasil, é evitar essa circulação. Quanto mais você evitar essa aglomeração de pessoas, menos probabilidade há do vírus se expandir. Bom dia, meu nome é Daniele e eu vou falar um pouco sobre a taxa de vitalidade e mortalidade da Covid-19. Bom, as taxas referentes ao Covid-19, elas são extremamente importantes, tanto para nos manter informados, quanto para espalhar esse conhecimento para a população. Ela também mantém a população em alerta quanto aos cuidados que devem ser tomados. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre essas taxas referentes ao Covid, existem duas taxas que nos ajudam a medir essas taxas, entendeu? Duas taxas que compõem essa taxa referente ao Covid, que é a taxa de vitalidade e a taxa de mortalidade. Bom, a taxa de vitalidade, ela mede a qualidade, o estado de saúde de um ser vivo e o potencial de vida que ele tem. Essa taxa de vitalidade, ela pode ser medida, e ela é medida por meio de porcentagem, onde 100% indica que a saúde dele e a vitalidade dele está excelente, 90% ela está ótima, 80% é uma saúde boa, 70% é uma saúde normal. A partir de 60% a 30% vai havendo há uma decaída nessa mensuração da quantidade de saúde. Sendo 30% um estado gravíssimo de saúde, ou seja, o ser humano ele está muito afetado, ele está completamente desvitalizado ou os órgãos dele estão em estágio final, estão basicamente acabados. Bom, sendo assim, o Covid-19 ele varia entre essas porcentagens. E aqui no Brasil, tem pacientes recuperados referente a um total de contaminados. É assim que a gente mede aqui no Brasil. E eles são cerca de 80%. Tá. A doença, ela pode variar de indivíduo, como a Adriele falou. E os que não se infectaram, sendo entre eles os que vão variando, tem alguns que foram infectados e os que não foram. Há também pessoas que são assintomáticas, ou seja, elas não apresentam nitidamente, ou seja, elas não reconhecem nenhum tipo de sintoma, né? Para que seja diagnosticada a doença, a contaminação. E eles dificultam com que seja medida essa taxa de infecção, para que se possa ser medida a taxa de mortalidade posteriormente. Como eles são assintomáticos, ou seja, eles não vão poder ter os indicadores das primeiras partes da doença, o que pode agravar o quadro dele no final, porque ele pode não estar sentindo nenhum sintoma por muito tempo e do nada ele ter uma
uma síndrome respiratória aguda, o que pode levar à morte. Sendo que a pessoa vai ficar pensando como que ela pode ter Covid se ela não teve nenhum sintoma. Esse que é o perigo e a pior parte de ser um infectado assintomático. Bom, a taxa de mortalidade, ela é um índice e se refere ao número de mortes registradas em uma determinada unidade geográfica, em determinado período de tempo, e ela é geralmente medida numa média de 100 mil habitantes, por mil habitantes. Né? Em escala global, o cenário atual das estatísticas de Covid-19 aponta 30.815.617 casos, sendo eles 21.068.831 recuperados e 957.613 mortes. Até a data do dia 20 de setembro de 2020, no Brasil, o índice de mortalidade ele aponta 65%. 65 pessoas a cada 1.000 habitantes. E até essa data, segundo o consórcio de veículos de imprensa, no Brasil, os dados são 4.531.539 casos já foram apontados. Dentre eles, 136.617 acarretaram em morte. A média móvel de novas mortes estava em 756 óbitos por dia, até às 20 horas desse dia 20, apresentando uma variação de cerca de 9% em relação aos dados registrados nesse período de 14 dias da pesquisa. E é isso. Bom, nesse ponto eu vou estar falando dos avanços da vacina, do novo coronavírus, que é uma doença, a Covid-19 é a doença e é ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2. Bom, não há uma vacina já pronta e que imunize toda a população, mas há testes. Mais de 10 milhões de pessoas foram infectadas com esse vírus ao redor do mundo e já tem mais de meio milhão de mortos. Bom, a OMS, ela apresenta 141 candidatos para a vacina, 16 na fase de teste clínico, e a Oxford é a instituição que está em um patamar mais alto em relação aos testes da vacina. Ela está na fase 3 e ela vai realizar os testes com o povo brasileiro. As pessoas do Brasil estão se candidatando para analisar essa questão, para ver se vai dar certo e se não vai. Bom, quando o vírus começou a atingir grande parte da população do mundo, houve métodos, medicações que as pessoas acreditavam que iriam funcionar. Era o tratamento que as pessoas mais utilizavam, que era a cloroquina e a hidroxicloroquina. Essas eram as medicações mais utilizadas pelas pessoas para combater o vírus. Só que elas foram postas como as medicações efetivas cedo demais. Elas contribuíam na inibição e inibir a replicação do vírus, a inibir essa vasta infecção. Bom, uma pesquisa na França abordou que a azitromicina, que é um antibiótico, e a hidroxicloroquina, elas tinham eficiência no tratamento para as pessoas. Então, muitas pessoas que tiveram coronavírus conseguiram se recuperar através dessas medicações. O que aconteceu? A China e alguns países da Europa abordaram que a cloroquina ela não era 100% eficiente, ela tinha efeitos colaterais. Então, dependia muito do indivíduo. Às vezes, a pessoa ela poderia se recuperar. Não é que ela não vai se recuperar, ela poderia. Mas haviam outros casos que não dariam certo, que cada indivíduo é um caso. Como eu avisei, não tem um tratamento fixo, não tem uma medicação fixa, não tem uma vacina fixa. Depende da sintomatologia e do organismo do indivíduo a aceitar a resposta do medicamento. Então, após isso, houve uma outra medicação, que é um corticoide, chamado desametanosa, que em algumas pessoas teve uma resposta boa, mas em outras pessoas, principalmente aquelas que apresentavam síndromes, tinham uns efeitos colaterais que não eram bons. Então, nessa perspectiva, a OMS
junto com a Fiocruz, que no caso é uma organização aqui no Brasil para a saúde, e com outras organizações pelo mundo, eles tentaram propor uma ideia de utilizar os antivirais de outros vírus. Então, para tentar retardar essa multiplicação do vírus. Essa foi uma solução. Dito isso, a OMS, junto com a Fiocruz, que ela é uma organização de saúde do Brasil, e junto com as outras organizações de saúde do mundo, elas vão dar uma proposta de utilizar os antivirais de outros vírus. Então, o que elas vão fazer? Elas vão pegar os remédios, os antibióticos, os corticoides, os anti-inflamatórios que elas utilizavam em outras enfermidades e fazer testes com o vírus do coronavírus, né, o SARS-CoV-2. E essa proposta é para retardar a multiplicação do vírus. Mas o que acontece? Eles vão procurar retardar a multiplicação, mas retardar não é o tratamento. O tratamento é você realizar medidas que melhorem ou que superem os danos do tecido, uma inflamação no pulmão, como acontece, né? Acontece a tosse, a falta de ar, que são um dos sintomas principais. E muitas outras instituições, elas vão fazer uso de vermífugos, anticoagulantes. Então, é assim, quanto mais drogas prontas, melhor. É o que diz o biólogo Lúcio Freitas, pois vai ser tentativa de erro e acerto. O tratamento, ele não é uma coisa efetiva, assim, não é uma coisa exata. Então, eles vão fazendo as tentativas, eles vão procurar, através de remédios prontos, medidas que consigam atender determinadas partes da população, porque nem todo mundo tem o mesmo organismo. Mas então, se uma pessoa se dá bem com o vermífugo, eles vão fazer a utilização desse vermífugo. Se uma pessoa se dá bem com a cloroquina, eles vão fazer a utilização da cloroquina. Não é um tratamento igualitário, mas sim diferenciado de acordo com as pessoas. Então, o que a maior parte dessas instituições perceberam e a própria população é que vão ser realizadas muitas provas, vão ser realizados muitos testes, vai ser por tentativa e erro mesmo, e as pessoas vão procurar estudos que consigam proceder ao combate desse agente, né, dessa infecção, dessa inflamação, dessa Covid, dessa doença. Então, é isso, o tratamento, a vacina ela não está pronta. Então, as pessoas elas têm que tomar cuidado com ao sair para não infectar mais pessoas, questão de usar máscaras. Não há um tratamento fixo, mas sim medidas que consigam prevenir.